ouvintes, eu quero te perguntar. Hum. E o Pix? E o Pix? Porque o Pix, na teoria... Você usa Pix, meu brother? Eu uso Pix. Quem nunca, né? Eu uso Gente. Pix. Os jovens eu vejo que estão usando Pix, mas eu Muito. sinto a galera 50 a mais com a teoria do... Putz, mas não vão Clonar. roubar meu sangue, não vão me chipar, não vão declarar meu imposto de renda que eu não quero declarar. Sei lá, uma galera... Tem umas histórias meio aleatórias aí que, honestamente, eu acabo não dando tanto ouvido por conta de tudo que eu li do Pix. Eu acabo não achando que é boi na linha. Não, e não tem essa Eu chamo de boi na linha, Tati. O que é o boi na linha? O boi na linha, todo mundo que trabalha comigo já tá acostumado. O boi na linha é o quê? Aquela história mal contada, sabe? Eu falando, toma um golinho, não tem cachaça não. E tem. Então, você vai falar, mas tem coisa aqui. Sim. Então, o boi na linha é isso, né? E aí eu te pergunto, o Pix, ele tá realmente tá entrando forte, veio pra ficar? Porque eu vou te falar que mesmo eu lendo portais de notícias que eu confio, eu tô com o pé atrás com notícia, cara. Acho que a gente já tá há um tempo, né? Exatamente. Eu não tô conseguindo confiar na mídia, né? Pô, bate na madeira aí, é até feio que eu vou falar aqui, mas... a história da Marília Mendonça. Não é? Mano, a primeira matéria que saiu dela foi que o avião tinha caído, mas estava tudo bem com todo mundo. Pois é. E em grandes portais, viu? Não tô falando de só portal pequenininho, esquina de quintal, não. A assessoria dela tinha publicado... Exato, olha a responsabilidade, né? Então, uma responsabilidade gigante. É uma parada muito complexa. E aí eu te falo, pô, Pix, cada um fala uma coisa, eu te falo que eu tô no limbo. Tá. Qual que é a realidade? Deixa eu te contar, então, um pouco por que o Pix veio e por que ele foi também para o e-commerce, né? Transacionar dinheiro físico é muito caro. Muito caro. A segurança, o transporte, a impressão, a manutenção, a fraude, a cópia, enfim, a cadeia que envolve o dinheiro impresso, papel moeda, é muito grande. O Bacen já vinha sofrendo, né, com a gestão do papel moeda distribuído em todo o país. Você vê casos bizarros de... tempos atrás você ouvia que tinha, sei lá, assalto a banco em São Paulo. Agora você ouve assaltos, sei lá, cinematográficos em cidades muito pequenas, né? E isso expõe muito a população, né? E todo esse ecossistema que você tem que gerir ali do dinheiro. Dado esse contexto e dada a necessidade de você dar mais acesso a população para vender e comprar muito mais rápido, veio a necessidade de você também trazer um pouco mais de tecnologia. Em países como a própria China, são precursores com tecnologia de pagamento instantâneo. Por que isso? Porque diminui o teu custo operacional do dinheiro, viabiliza com que qualquer nível de empreendedor possa ingressar sem grandes complexidades, sem entender burocracias do processo de pagamento e também dá liquidez para toda a economia. Então, o que eu quero dizer com isso? O Pix vem com a chancela do Banco Central e se a gente parar para pensar, para o Banco Central parar e falar, gente, legal, aqui, ó, isso aqui está custando caro. Vamos repensar e vamos investir em tecnologia? É porque, de fato, não só a conta, mas a liquidez no país como um todo precisava de uma inovação importante. Veio, então, chancelado por ele, com um arsenal de tecnologia por trás, é absurdo o negócio. Uma mesa de discussão, uma proximidade do Banco Central com as fintechs, porque é muito mais fácil você falar com uma empresa que tem o mindset de tecnologia do que você pensar como o modus operandi atual, né? Agência, toda aquela estrutura de um banco tradicional e inovar para que essa experiência fosse mais fluida para quem empreende, para quem faz a transação. Então, P2P, né, de pessoa para pessoa, poxa, por que eu tenho que esperar? Para pensar, como é que a gente viveu? Vamos rachar o valor de um churrasco. Como é que a gente viveu? Não, então eu vou te fazer uma TED, vou fazer um DOC, vou esperar o horário comercial. Putz, é domingo. Não, vou esperar segunda, a partir das 10 da manhã, para te fazer uma transferência. Olha o golpe. Como é que a gente viveu? Como é que as pessoas conseguiam administrar isso? É até impensável agora, né? Olhando o Pix com o avanço que ele tem. Então, desburocratizou muita coisa. Quando a gente pensa
o que aconteceu e que vem acontecendo, infelizmente, mas a gente já está muito mais flex depois da pandemia. Puxa, 2020, todo mundo fica em casa, eu tenho um estoque parado na minha casa ou no meu escritório, tenho um funcionário para pagar, o fornecedor vai me emitir nota, e eu faço o quê, meu amigo? Eu faço o quê? Não tenho loja para escoar, não tenho gente para visitar, estou pagando um baita do aluguel. Quem não se desesperou nessa pandemia? Né? Mas aí eu te pergunto, e como que tá isso hoje? Qual que é o percentual? Porque assim, a gente falou, pô, dinheiro vivo, tal, impressão do dinheiro, cartão, boleto, transferência. Quanto que o Pix, desde que ele entrou, a gente tá quanto tempo com o Pix? Alguém sabe? A gente fez aniversário dia 16 de novembro, primeiro ano. Um ano? Um ano. Quantas pessoas aderiram ao Pix e estão usando ele como ferramenta? Chuta aí quanto hoje faz parte do... O Pix proporcionalmente faz parte do... Olhando o resultado de mercado pago, tá? Esquece o Meli, que o Meli é um universo muito mais amplo. Só o que eu transaciono hoje nas nossas 20%. maquininhas... Eu tô com 20% das transações hoje passando pelo Pix. Chutei certo? Certo. Nossa, quem diria que eu ia acertar isso? E aí pensa comigo, o boleto era o cara que tomava 20%. Você sabe de e-commerce. Bota lá. Numa Black Friday. Coloca um boleto com vencimento em 3 dias numa loja online. Nossa, as boletagens que tinha. Quem nunca boletou para guardar o produto no estoque, daí você decidia se ia comprar no dia seguinte. E até operações mais unfair que vão lá e falam assim, deixa eu ir lá no concorrente, vou boletar só para ele travar. Ai, me dava um raiva. Tem cliente meu que tem problemas tão grandes com boleto, eu não sei se ainda mantém, mas... Pois é. Mas não quer dizer que o boleto vá deixar de existir por completo. Existem a população, existem as pessoas daquela parte que vai dizer, eu não vou pro Pix, eu não vou criar uma chave e tal. Conheço vários. Já argumentei, já falei uma série de coisas. Mas tudo que move ao longo do tempo é a credibilidade que vai se ganhando sobre um método de pagamento. Exato. Né? Então, sim, eu entendo o receio, sim, eu entendo que é complexo as pessoas aderirem a uma tecnologia muito rapidamente, mas a gente tem os early adopters aí, você comentou de jovens que só vivem agora com o Pix, o que é muito legal, porque você dá muito mais acesso e facilidade. E tem negócios que só operam com Pix, sei lá. Vai ver a moça que vende bolo no pote no bairro ali. Talvez ao invés dela ficar transitando com toda a sacolinha dela, mais o dinheiro se expondo a risco, ela faz a transferência de Pix. Né? Então, olha como a gente dá mais acesso a muito mais gente com um meio de pagamento muito mais versátil. E tem muita tecnologia por trás, tá? O Pix existe em outros países? O Pix não existe. O Pix, nessa configuração, não existe em outros países, mas na China, na Europa, existem outras experiências de processamento instantâneo. A gente, óbvio, foi beber dessas fontes, né? A China, eu acho que é uma incubadora de um monte de tecnologia. Fomos beber dessas fontes, né? O Bacen buscou muito desses recursos, mas a gente tem particularidades 1000 aqui. Nossa, que legal. Aqui a gente tem 5G, ou deveria ter aqui em São Paulo. O meu tá em 4 ainda. Se a gente for em operações, não precisa ir muito longe, tá? Interior de São Paulo. Será que a gente tem uma qualidade de internet boa para todo mundo? Não tem. Então, você tem um Brasil com vários Brasis aqui dentro. Então, tem um processo de evolução do próprio produto, tem um processo de adoção, tem de credibilidade, e vem um monte de inovação no Pix. Hoje, o Pix é uma operação instantânea à vista, não é? Sim. Mas se eu quiser fazer um Pix para comprar uma casa, eu tenho uma limitação ali de valor, não tenho? Tem uma limitação de valor. A gente tem a particularidade, por exemplo, tivemos que colocar aqui, na China não tem isso, mas no Brasil a gente teve que colocar limite de horário com o valor. Até R$1.000 uma transação com Pix. Por quê? Porque, infelizmente, pessoas estavam começando a ser sequestradas. Faz um Pix. Não, teve as piadinhas do Pix de, faz um Pix de R$1 e tal. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma particularidade aqui, o brasileiro é criativo. Quem dera fosse para fazer um monte de coisa interessante, né? Tem muita criatividade, sim, para empreender, para se reinventar, mas tem aí para fazer coisas do mal também. Por isso que as tecnologias são muito particulares aqui nossas. Mas é o que eu ouvi uma outra entrevista sobre Pix que o cara falava também, né? A exceção, ela não pode ser a regra. Não pode, não pode. Então, a gente não pode levar isso a sério, basicamente. No sentido de falar, o Pix não presta porque... Exato. 10 neguinhos fizeram Pix de R$1 pra chavecar uma menina, sei lá.
Então... Não, e que, embora fosse, isso não tem nem... Se a pessoa tá mandando um Pix de R$1 pra ganhar um coração, vamos combinar que não é dos piores. O problema é quando a criminalidade avança por um método de pagamento que você tá, sabe, com outro foco. Né? E aí é um esforço de toda essa comunidade que está trabalhando com o Pix, com a estrutura do Pix, para mitigar e estar um passo à frente, infelizmente, a fraude. A estrutura do Pix foi pensada para o mundo físico, veio a pandemia e falou, opa, todo mundo em casa, estoque parado, vamos trazer o Pix para o mundo online. E aí a gente também incorporou o Pix no mundo online, e aí falando um pouco de Mercado Pago, né? O Mercado Pago teve... pensou, bom, eu estou focado no empreendedor e o nosso mote é democratizar o acesso ao dinheiro. Então, se o Pix vai ser um método que as pessoas vão transacionar e estão em casa, eu tenho que trazer essa experiência para online. Então, a gente repensou toda a jornada, toda a integração e o usuário também se sentir confiante em todo o processo do Pix. Porque hoje você faz o Pix aqui no mundo físico, vem um comprovante na tela. Como é que eu faço isso no mundo online? E o copia e cola? Eu tenho que desburocratizar isso para ir para online. Então, a gente fez todo esse estudo e o Pix é um super sucesso de verdade no mundo online também. Então, tá aí disponível para todo mundo. Confia. O Pix é uma tecnologia bacana, é uma tecnologia desenvolvida pelo Bacen. Tem uma série de regras que a gente trabalha ali por trás. Mas e a adoção vai acontecer ao longo do tempo. Eu acho que pouco a pouco tende a melhorar, né? Eu ainda assim, tem algumas coisas de detalhe que dizem respeito a, por exemplo, como que isso vai ser trabalhado, que eu ainda fico um pouco preocupado. Porque assim, vamos supor, você falou do dinheiro vivo, né? O dinheiro vivo, ele tem ali os seus pontos que a pessoa pode rasgar, molhar e tal, né? Agora... Qual é o meu problema com, basicamente, a lógica do que a gente tem com o Pix? Tem gente que pode sequestrar você, falar, abre sua conta, me transfere tudo, e é isso. Isso pode acontecer com tudo, né? Com tudo, com tudo. Então, assim, acho dificilmente que isso ocorreria, talvez com boleto, pela complexidade que ele tem. Mas com tudo. O Pix tem algum diferencial de segurança? Tem uma série de diferenciais tecnológicos de segurança. O que o Bacen agora está trabalhando, e a gente também, né, estou me antecipando, são formatos de uso diferentes. O brasileiro está acostumado a parcelar as coisas. Então, como a gente viabiliza que o Pix seja parcelado? Mas se houver isso, morreu o cartão de crédito. Não sei. A ver. Cara, eu ouvi uma teoria sobre essa, mas eu não botei fé, não. Mas tem várias achei que coisas isso, até. Porque falaram que cartão de crédito só existe aqui no Brasil. Não, a operação... Não, tipo, existe acho que na América Latina, mas parece que não... parcelamento, né? Você diz. Parcelamento. Mas parcelamento no e-commerce exterior não é padrão. Não é. Não é. Explicar para o gringo que você vende um produto hoje, que esse consumidor vai pagar nada fatiado em 12 vezes, assim, é complexo porque não existe esse modelo. Da mesma forma também que não existia na gringa o boleto parcelado, né, o tal do carnê. Então, vamos pensar. O carnê é uma experiência super física. E agora, cada vez mais, você tem uma experiência online também do carnê. Então, o Buy Now, Pay Later, né? Você tem também essa experiência. Então, assim, os gringos também estão aprendendo um pouco com a experiência do Brasil e Latam aqui de limitação de crédito. Sim. Não é? E democratização do acesso ao dinheiro não está só para a gente. Óbvio, tem países mais evoluídos e com menos discrepância, mas a pandemia mudou bem o jogo, né? Não é só pra gente, mudou bem o jogo do acesso ao dinheiro em qualquer lugar. Nossa. Então, todo mundo tem que ser um pouco criativo e tecnológico. E aí, a respeito da segurança do Pix, é um trabalho de evolução constante. Constante. Nosso, do próprio Banco Central, de todas as fintechs que trabalham com a solução. Porque se eu quero que esse meio de pagamento capilarize e alcance mais pessoas, tá com a gente também a responsabilidade de melhorar todos os nossos sistemas de segurança também. Tati.